Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Meu nome é Jéssica Bran. Hoje nós temos a Fernanda como nossa convidada. Eu estou gostando desses Longe Talks que a gente está fazendo, porque a gente está trazendo alguns assuntos diferentes nele. E então vou começar fazendo a minha audiodescrição e aí eu passo a palavra para as meninas. Bom, eu cortei o cabelo, então meu cabelo está um pouquinho mais curtinho, segue o mesmo tom. No meu fundo hoje eu tenho vários hexágonos, como se fosse uma colmeia, hexágonos em tons de cinza no fundo branco. Eu tenho pele branca, tenho 32 anos, cabelo castanho bem escuro, tendendo aí para um preto. Hoje eu não tô com brinco, não tô com batom, tô sem nada. Eu tô com uma blusa de frio com vários furinhos, é uma blusa de lã cor-de-rosa. Então, essa é minha audiodescrição, vou passar para Eli, e aí depois a Fernanda faz a dela e a gente entra no nosso papo de hoje. Bom, gente, boa noite, Fernanda, boa noite, Jéssica. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Pele branca, cabelos inteiramente brancos até o ombro, mais ou menos, né? Uso um óculos que é amarelado, cintilante com meio marrom. Estou com uma blusa laranja, totalmente laranja, de gola alta, né? Porque está frio, bem frio aqui. E estou usando um colar dourado e argolas bem pequenininhas. O meu fundo é um fundo branco, né? E tem algumas listas nesse fundo, tá? Agora é com super prazer que a gente, né, convidou a Fernanda Campos para estar aqui. Fernanda, faça a sua audiodescrição, né? E aí a gente começa. Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo Fernanda Campos. É a primeira vez que eu estou fazendo a minha autodescrição, então vocês vão perdoar os deslizes eventuais. Eu tenho a pele branca, eu uso óculos também. Meus óculos são meio marrom, meio beges, que eu não vivo sem eles. O meu fundo é desfocado. Eu tenho cabelo castanho médio, castanho escuro médio. E eu também estou com uma roupa de frio, que está muito frio aqui. Ela é marrom clara, com uma blusa cereja por dentro. Não sei se eu fiz certo, gente. É a primeira vez que eu faço isso. Você sabe, Fernanda, que quem nos escuta, né, quem não consegue nos ver e nos escuta e nos acompanha, possivelmente cada vez vai ouvir algum detalhe diferente, porque a gente não fez um script de falar, olha, vou falar primeiro meu nome, minha idade, cor da pele. A gente não tem isso, né, discriminado. Inclusive, gente, quem não nos vê, mas nos escuta e quiser realmente falar, gente, falta esse detalhe é importante para nós. Acho que vale a pena colocar aqui para a gente, porque nós somos eternas aprendizes. Então, às vezes a gente pode deixar detalhes que não são aos nossos olhos importantes, mas aos olhos dos outros pode ser. Então, acho que vale e fica super tranquila que a gente sempre está adicionando e tirando detalhes nas nossas falas. Eu gostaria, Fernanda, que agora você fizesse a célebre, a gente sempre fala, que você fale da Fernanda pela Fernanda. Então, quem é a Fernanda pela Fernanda? Talvez eu deva começar pela Fernanda, uma coisa que nós mulheres sempre muito carregamos. A gente carrega muitos rótulos na vida. Se eu for só pelos meus rótulos, eu sou a Fernanda 50+, eu sou a Fernanda que fui promotora de justiça, mas não criminal, que trabalhava só com a área da saúde e com a área da educação. E se eu for por esse rótulo também, eu fui uma mãe solo, eu tenho um monte de rótulos.
Porém, quem eu sou, eu acho que define muito mais isso, o fato de eu ser uma mãe. Meu filho já tem 26 anos, mas ele tem transtornos mentais vários. E o que acontece com mães como eu, que carregam esse rótulo? Nós temos uma vida diferente, que as pessoas geralmente dizem que é atípica. Eu não sou uma psicóloga, mas eu me propus a fazer o seguinte: a minha vivência me ensinou que tudo que a gente tem de informação, tudo que a gente recebe, na maioria das vezes, ele vem de médicos, ele vem de psiquiatras, neurologistas, psicólogos. E a minha vida desses 26 anos com o meu filho sempre foi de receber esse conhecimento através desses profissionais bacana, muitos profissionais bacanas. Mas, assim, quem tinha a minha vivência? Quem sabe o que é a vivência de uma mãe? O que é escolher dar remédios ou não? Parece simples, mas não é. O que é saber o diagnóstico, porque diagnóstico em transtornos mentais não é ciência exata. Meu filho um dia tinha TDAH, 5 anos depois ele tinha Tourette, hoje em dia ele já tem Tourette, tem mais outras coisas. Eu já mudei de médico, eu já mudei de vida, eu já mudei de um monte de coisa. E as mães, eu vi que as mães, como eu, que vivem essa realidade, elas precisavam de lugar para dar voz, para romper os estigmas que, mais do que da sociedade, é delas também, porque é muito difícil você chegar, a expressão horrorosa da cara tapa, mas é isso mais ou menos, para você mesma. Olha, o meu filho tem síndrome de Tourette, o meu filho tem transtorno bipolar. Isso é muito difícil, não é fácil. Não é fácil ouvir de um médico, não é fácil ouvir de um psicólogo, e não é fácil se ouvir falando isso. Então, com base nisso, é que eu pensei, bom, eu me aposentei como promotora de justiça, eu estou pesquisando sobre isso há muito tempo, eu parei para fazer só isso, pesquisar, porque eu falei, o meu olhar é tão válido quanto o olhar de um psicólogo e de um médico. E eu falei, cara, eu quero pesquisar sobre outro ângulo, sobre outro olhar. E não quero pesquisar só o autismo, porque hoje em dia você tem uma comunidade do autismo muito organizada, com mães, com vozes. Mas a mãe, por exemplo, de 40 a mais, que tem um filho com transtorno bipolar em casa, eu conheço várias, a vida dela é trabalho, casa e pensar o que vai ser do filho dela quando ela morrer. Então, são muitas mulheres que estão sozinhas, estão em casa e que entram na internet e vão para o Google pesquisar transtorno bipolar e mandam tomar chá de boldo. A coisa é muito séria, gente, a coisa é muito séria. Então, vamos compartilhar, mães, num espaço criado para nós e por nós, as nossas experiências. A gente tem muito como aprender uma com a outra, trocar num ambiente seguro de troca. E a gente também traz estudos de universidades, profissionais sérios, que a gente quer traduzir numa linguagem para essas mães. Porque tem muita coisa para dar esperança, tem muitos estudos aqui, Jéssica, que está aqui, pode me dizer isso. A gente precisa ter esse acesso traduzido para a gente não achar que a vida é medicamentosa e que a vida é isso, que não tem outras soluções até para o cotidiano. Então, assim, eu estou nessa jornada com a Campus Humana, é uma jornada árdua, é uma jornada que me toma tempo, mas é uma jornada muito gratificante, porque nela eu encontro gente como vocês, Eliane, Jéssica, disposta a ouvir, inclusive dispostas a encarar uma coisa que é muito difícil para a gente. Nós somos mulheres 40, 50 a mais, em que o envelhecimento é uma palavra que começa a fazer parte da nossa vida. Então, assim, vamos escutar essa palavra de uma forma diferente, vamos construir de uma forma diferente. E eu reconstruí a minha vida de uma outra forma. Imagina, eu me aposentei
de uma carreira pública, onde a vida era quadrada, vivia no quadrado, e eu comecei a ter mais contato com outras mães, com outras realidades e com o mundo do empreendedorismo. E eu tenho 50 a mais, e isso não representa um rótulo que me distinga e que me cerceie. Então, assim, eu falo demais, isso é horrível, gente, mas, assim, essa, um resumo muito grande, porque eu não consigo ser sucinta, sou eu e é a Campus Humana, e eu fiquei super feliz de receber o convite de vocês e estar aqui, porque eu acredito muito nisso, na força das mulheres, na força das mães, para levar a um outro patamar as nossas vidas e daqueles que estão ao nosso lado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, né, para a gente. A gente, assim, duas coisas que eu acho muito importantes. Falando da questão da mulher. Muitas mães que têm essa questão na vida, infelizmente, elas não têm talvez a noção da importância da transformação que a tal sororidade pode fazer na vida delas. Quando a gente se propõe na Campus Humana a fazer grupos de apoio digital de pares, a gente parte de uma ideia que assim, já está muito difundida nos Estados Unidos, né? A gente tem grupos de pares lá para várias condições psicológicas e tal, porque a gente se transforma não só quando a gente faz uma terapia, que é bacana pra caramba. Eu acho assim, a minha vida, eu faço terapia, eu até brinco, falei, gente, um dia eu vou ser jubilada nisso, de tanto tempo que eu faço. Mas assim, quando você divide, e assim, num ambiente com outras mães, com outras mulheres, experiências de vida nessa esfera, é impressionante como você, no processo, você se ouve de uma forma diferente. Porque eu mesma já me peguei num grupo que a gente tem, eu comecei a falar, e eu notei que em 3 minutos eu falei assim, gente, eu só estou reclamando. Isso é horrível. Não, peraí. E aí a outra pessoa entrou, falou outra coisa, que era, enfim, uma coisa boa na vida dela, e foi através da fala dela que eu me dei conta disso. Eu falei assim, nossa, que coisa bacana que ela está dividindo comigo hoje. Na semana passada tinha sido diferente, ela que estava nesse papel de só reclamar. Falei, cara, eu me senti bem a partir do momento em que eu ouvi outra experiência. E isso independe do diagnóstico do meu filho ser diferente do dela, das nossas vivências serem um pouco diferentes. E eu acho isso é uma força muito grande que a gente tem nessa troca feminina. Isso eu não estou falando nem terapêutico, eu estou falando mesmo, curativo, é poderoso isso, dessa troca. E aí, assim, a outra vertente, quando eu pesquiso em outros países as coisas que estão acontecendo, eu me dou conta que a gente está muito atrasado em soluções, porque assim, é lógico que se eu tenho um filho que é dependente, que tem transtornos e é totalmente dependente de mim, a questão da minha morte interessa. E, sobretudo, eu tenho que pensar, além do sofrimento, soluções. E foi assim que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pesquisou há um tempo atrás uma solução para famílias que, por exemplo, você tem 2 filhos, um que tem transtorno e outro que não. E é muito difícil para esses irmãos, a gente viu isso também na jornada que a gente acompanhou, ser um irmão mais velho de um irmão com transtornos que você sabe que ele vai depender de você no futuro. E aí, assim, pais lá fizeram o seguinte, eles têm um terreno, tem uma casa acoplada, toda, enfim, paramentada e organizada, para que ele possa viver ao lado desse irmão, numa casa com uma certa autonomia,
até com um quarto para um profissional de saúde que talvez tenha que acompanhá-lo, mas que essa pessoa que tem esses transtornos possa ter a sua independência também. Porque a gente não pode só pensar numa pessoa com transtornos mentais como uma pessoa dependente. Não, a gente tem que pensar como uma pessoa que tem que ter uma vida social, uma vida familiar, com o máximo de autonomia possível, que isso seja dado a ele. Então, assim, soluções mediadas que proporcionam isso para a pessoa. E aqui no Brasil, a gente tem essa tendência chata, que assim, a gente vê uma pessoa com transtornos mentais, tadinho, o que a gente pode fazer para ele? Não é tadinho, gente. Ele quer ter uma vida normal, dentro da sua limitação, e aí a gente pensa, o que eu posso fazer, o que eu posso dar de informação para essa família, para que ela possa propiciar para esse ente querido uma vida o mais autônoma possível. Porque é toda uma dinâmica familiar que precisa de cuidado, de atenção, e não de solução para engessar essa estrutura. Não. As pessoas, todo mundo quer dignidade, todo mundo quer viver da melhor forma possível. Então, assim, vamos tentar soluções, vamos ver aonde que tem essas soluções para a gente possa passar. Então, assim, a Campus Humana, ela não é uma solução médica, psiquiátrica. Não, nós somos uma solução que a gente quer passar informações para que essas famílias possam ter vidas o mais dignas, produtivas e felizes possíveis. É mais ou menos por aí. É linda, né? Assim, olhar, porque você falando assim, meu doutorado ele envolve pessoas com síndrome de Down. E nesse sentido, quando a gente fala em envelhecer, a gente ganha mais um estigma, mais um peso. Porque aqui o envelhecer, ele vai culminar em muitas preocupações do que vai ser o outro, né? Como eu vou envelhecer e ele também vai envelhecer, né? Porque a gente sabe que as pessoas com determinadas síndromes, determinados transtornos também estão vivendo mais. E aí essas pessoas vão viver mais, e quando eu tiver muito mais velho, ou né, chegar na minha finitude, na minha morte, como é que essas pessoas vão viver? Então, nesse sentido, eu acredito que seja atribuída uma carga negativa ao processo de envelhecimento no sentido de preocupação. E essa preocupação, ela vem, Fernanda, eu acredito que muito como você disse, no sentido de nós não temos soluções, né? Claro, com certeza existem grupos já pensando nisso, mas ainda é uma minoria, assim como ainda é uma minoria de grupos em relação a falar sobre o próprio processo de envelhecimento. Quando a gente fala de saúde mental especificamente, em termos financeiros mesmo, de investimento do país, o nosso país, por exemplo, ele pega 2% das verbas que são destinadas à saúde, ou seja, da porcentagem que já vai para a saúde, que não é um montante cheio, 2% dessa porcentagem vai para a saúde mental. Ou seja, é muito pouco. E a gente está numa emergência em termos de saúde mental, que nós lideramos, e aí eu vou falar de duas condições clínicas que também elas abrem portas aí para outras condições, né? Que é a questão da depressão e da ansiedade, e que pioraram muito, né? Na pandemia, a gente teve um aumento de prevalência aí de 40% em relação a quadros de depressão, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, do que você viu nas suas pesquisas fora em relação, você trouxe, né, dessa casa, o que mais tem de solução hoje que seria mais simples ou menos complexo da gente incorporar aqui no Brasil, por exemplo? Tem um dado muito interessante que essa semana eu estava fazendo uma pesquisa sobre a rede privada de saúde, e é a Federação Nacional de Saúde Suplementar
as consultas em saúde mental em 2021 no Brasil foram 37 milhões de consultas. Isso é um número enorme, né? E, assim, o que parece uma solução meio rudimentar, mas uma das soluções que a Campus Humana a gente busca muito fazer e que, assim, o nosso caminho, eu estou vendo isso de uma forma, é muito árdua a tarefa de ouvir de uma mãe: olha, o meu filho tem o transtorno A, o meu filho tem depressão crônica. Porque a gente faz um trabalho de base nas mídias sociais para chegar a isso. Por quê? Porque é libertador. A partir do momento que você fala, não é para dar satisfação à sociedade, é para dar uma satisfação para você. É aceitar. É o que a gente fala: mãe, você está indo no colégio, teu filho tem 5 anos, a diretora já te chamou para conversar, a coordenadora te chamou para conversar, olha, seu filho, procura um psicólogo, procura... Tá bom. Muitas mães não vão, porque elas não querem ouvir. Então, o que a gente passa muito, eu falo assim: mãe, olha só, é a tua decisão se você quer ou não quer fazer um tratamento do seu filho com esses profissionais de saúde. Isso vai continuar sendo uma opção sua, mas é uma opção que vai te dar uma leveza. Você ouvir: olha, não, mãe, primeiro, não é sua culpa, porque eu não sei porquê, mas as mães têm uma história de: meu Deus, onde que eu errei? Será que foi no parto? Será que... É impressionante o nível de culpa. E a gente, nas mídias sociais, a gente teve um post sobre isso e eu fiquei, assim, impressionada com o número de mães que vieram e falaram assim: obrigado, o meu filho, eu não sei o que ele tem, ele já teve 5 diagnósticos. A maioria das mães que vieram falar com a gente não eram mães com diagnósticos fechados. E, assim, eu adorei falar sobre isso. Só o que eu tenho para falar é que eu estou cansada. Todas, o nível das pessoas é assim: cansada é a palavra que mais define a jornada delas. Então, assim, uma solução que parece simples, mas que não é: venham e se sintam à vontade, porque ninguém aqui vai te julgar pelo fato de você... Cara, eu tô de saco cheio, eu tô cansada. Não, vem para falar sobre isso. Vem porque... mas não parece nada, mas é uma grande coisa, porque você tira um peso de você. Então, assim, a primeira solução que a gente viu, isso a gente estudou, por exemplo, na Bélgica, a gente tem muitas soluções que partem desse primeiro ponto. Se juntar com outras mães e falar: olha, a gente precisa de soluções conjuntas, porque a gente está passando pelo mesmo problema. Então, assim, na Bélgica, a gente tem soluções em residência terapêutica só com base nessas famílias, delas se juntarem, exatamente pensando: poxa, nossos filhos têm 30 anos, como é que a gente vai fazer? Poxa, vamos pensar em residências terapêuticas que não tem nada a ver com o movimento manicomial, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou falando disso. Eu estou falando de soluções conjuntas para a velhice dos seus filhos, não para eles. Assim, no Rio, a gente já sabe de famílias que tiveram essa iniciativa numa residência estudantil no Rio de Janeiro, umas 4 ou 5 famílias que já fizeram isso. Então, assim, são soluções, gente, que, assim, seria muito bacana que o poder público trouxesse soluções. Saúde mental é um direito constitucional, beleza, mas tem horas que a gente precisa procurar e correr atrás de soluções para nós mesmos, porque não vai vir. Então, assim, o que a gente pode fazer por nós mesmos? Então, assim, uma das coisas que eu quero muito e eu procuro muito, falei assim: o que a gente pode fazer por nós? E isso é uma linha de pesquisa absoluta minha. O que eu puder fazer por nós, eu tô dentro, né?
E eu acho assim, essa pelo menos é uma das soluções que a gente preza muito na Campus Humana. Então, vivencie isso e siga em frente buscando projetos como o da Fernanda, que são extremamente importantes para você conseguir se manter erguida e de repente erguido em relação às suas vivências, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada, Fer. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada Muito mesmo. obrigada pela acolhida e por a gente estar podendo falar aqui nesse ambiente sem capacitismo, sem pena, mas assim de uma maneira objetiva e de igual para igual, porque saúde mental não pode ser tabu, né? Precisamos falar sobre isso sempre.